Olá, meu nome é Gabriele, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente estou cursando mestrado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no programa de pós-graduação em Medicina Veterinária. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Adaptação da técnica de Spotnelau na análise de bactérias probióticas inibindo o crescimento de bactérias patogênicas. Esta pesquisa ela foi desenvolvida por mim e pelos colaboradores do Laboratório de Rinitopatologia da FMVZ da Unesp de Botucatu. E para começar, eu gostaria de ressaltar que a avicultura brasileira ela ocupa um espaço muito importante no cenário econômico global. Isso porque nós temos altos índices zootécnicos de produção. E para que o Brasil mantenha esses índices elevados, muitos são os desafios enfrentados no cotidiano da produção. O principal desafio, então, é alinhar os interesses da produção com os interesses da saúde pública, ou seja, os interesses da saúde das pessoas, do ambiente e também dos animais. Nesse sentido, muito se tem discutido sobre a utilização de antibióticos como promotores de crescimento e o seu impacto na saúde pública. É sabido também que o aumento da resistência aos antimicrobianos tem aumentado ao longo dos anos. E, em função disso, em alguns países já é proibido a utilização de antibióticos como promotores de crescimento. Então, em uma tentativa da indústria de dar uma resposta para a saúde pública e também manter os altos índices de produção zootécnica, muitos estudos começaram a ser realizados em relação à utilização de cepas probióticas. A técnica mais utilizada, então, para verificar o potencial de inibição de uma cepa probiótica em relação à bactéria patogênica é a técnica de Spotnelau, descrita em 1991. Então, em relação a isso, o objetivo do nosso trabalho é testar uma variação dessa técnica, utilizando discos de papel filtro embebecidos em cultura da bactéria probiótica que foi testada. Então, metodologicamente, a nossa pesquisa ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi feito, então, o descongelamento de uma amostra da bactéria Lactobacillus casei, que foi a cepa utilizada como cultura probiótica na nossa pesquisa. Essa amostra ela foi descongelada, então, da nossa bacterioteca aqui do laboratório. Depois de descongelada, ela foi incubada, então, foi inoculada em caldo MRS, 5 ml, e esse caldo ele foi incubado a 37 graus por um período de 18 horas. Bom, então na nossa segunda etapa, esse Lactobacillus casei, após o período de incubação, ele foi pipetado 20 microlitros nos discos de papel filtro que tinham um tamanho de 5 milímetros cada disco. Além disso, esses discos eles foram previamente esterilizados em uma temperatura de 120 graus por 30 minutos. Depois, então, de pipetar os 20 microlitros em cada um dos disquinhos, eles foram armazenados na geladeira com uma temperatura de 4 graus por um período de 8 horas. Esse tempo de armazenamento ele ocorreu para que houvesse maior absorção do Lactobacillus casei pelo papel filtro. Depois desses discos de papel filtro, eles foram inoculados em uma placa de Petri contendo HMRS, e essa placa ela foi incubada por 24 horas a 37 graus. Nessa etapa também foi feito o cultivo da nossa Salmonella Heidelberg, que foi utilizada nessa pesquisa. Então, 2 colônias isoladas em agar verde brilhante, elas foram repicadas em caldo BHI. Bom, depois disso, então, essa salmonela ela foi repicada em caldo BHI. Esse caldo ele passou por um tempo de 16 horas de incubação. Foi feita uma diluição seriada dessa salmonela. Após essa diluição, então, foi pipetado 150 microlitros da Salmonella Heidelberg em 15 ml de caldo BHI contendo agar-agar, para que a gente fizesse um meio semissólido. Esse caldo BHI contendo agar-agar, ele foi vertido naquela placa contendo os disquinhos que foi previamente incubada. Depois disso, então, incubou-se novamente essa placa, depois que foi solidificado a cobertura, por um período de 24 horas. Após essas 24 horas, foi feita, então, a leitura desses halos de inibição. Bom, então, a leitura, né, foi feita a medição desses halos, que foi aqui da borda do disco
até o ponto máximo de inibição do crescimento. E foi feito um comparativo entre o método adaptado, que é o nosso, e o método convencional. Aqui a gente tem uma foto comparando os dois métodos. Então, no nosso método adaptado, os halos eles variaram alguns milímetros, e comparando com a literatura, não houve uma variação muito grande entre o método convencional e o método adaptado. Então, em relação a isso, a gente pode considerar que os resultados eles demonstraram que a adaptação da técnica ela é viável, porque não houve uma variação muito grande entre a técnica adaptada e a técnica convencional. Além disso, a gente pode manter o mesmo nível de confiabilidade da técnica convencional, porque ela, pela variação ser parecida. A técnica adaptada também ela é mais prática e ela é passível de produção em larga escala. Outro ponto importante também, que por houver aquele tempo de armazenamento dos discos para que eles pudessem absorver melhor, há uma possibilidade desses discos eles serem armazenados, ou seja, eles não precisariam ser fabricados sempre que foi feita a execução da técnica. E a gente considera que isso traz perspectiva para os próximos estudos, né? Então, os próximos estudos dessa pesquisa seria ver por quanto tempo esses discos eles poderiam ser armazenados. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. E eu gostaria de agradecer pela atenção. Obrigada.